Vamos ler aqui Marcos capítulo 12, a partir do versículo 41 até o 44. A oferta da viúva pobre. E estando Jesus assentado de frente da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade eu vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositaram do que lhe sobejava, mas esta da sua pobreza depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. O que Jesus ele vai dizer aqui é mostrar a maneira correta de se dar a coleta, né? Nós sabemos que a coleta ela é bíblica e ela serve para manter as obras na igreja. Jesus ele nunca foi contra a coleta, a oferta, né? Inclusive ele mesmo vivia de ofertas. As mulheres ricas elas ajudavam o ministério de Jesus e dos apóstolos. E aqui Jesus ele vai falar algo que acontece muito em nosso meio, que as pessoas elas não têm um objetivo para com Deus ao ofertar, a dar uma oferta. Elas simplesmente dão aquilo que sobra. Era isso que os religiosos eles faziam. Jesus não estava criticando tanto. Deus ele não se importa com quantidade, ele quer qualidade. É tanto que Jesus vai dizer que ainda que a viúva ela tenha dado mais pouco do que os outros que deram, mas a oferta dela foi mais agradável a Deus, porque ela deu aquilo que ela tinha, ela deu com amor, ela não esperou sobrar. Porque normalmente as pessoas elas só dão aquilo que sobra. É tanto que a maioria das pessoas só leva o quê para a igreja para ofertar? Moedas. Por quê? Porque eles acham que a moeda não tem valor. A oferta não deve ser feita dessa forma errada. É tanto que Jesus vai criticar os ricos. Eles davam muito, sim, mas eles davam aquilo que cobrava, eles pagavam as contas deles, eles resolviam tudo. E aquele dinheiro ali que sobrava, depois que eles resolviam tudo, eles pegavam e davam para Deus. Esta não é a maneira correta de se dar oferta, de se dar a coleta. Ao dar uma oferta a Deus, você tem que ter em mente um propósito. Não é dizer, vou tentar dar um exemplo aqui para que possa entender. Não é eu ter 10 reais, eu vou lá na rua, compro tudo o que eu preciso, comprar ali o que eu preciso, que eu posso comprar com aquele 10 reais que sobra, eu levo. Dou para a coleta. Não, não é desta forma, eu tenho que ter um propósito. Como é o propósito? É assim, eu tenho 10 reais. Qual é o meu propósito hoje de dar a coleta para Deus? O meu propósito é dar 2 reais. Então eu pego aqueles 2 reais daqueles 10, deixo a parte, fico ali com os 8, com aqueles 8 reais eu compro ali aquilo que eu quero, mas aqueles 2 eu deixo à parte. Observe que existe uma diferença. Eu não esperei sobrar 2 reais para me dar. Eu tirei do que eu tinha, eu tive um propósito. Então é essa a maneira correta de se dar a coleta. Muitas pessoas dão coleta, pode até dar 10 reais, pode até dar muito e não prosperam. Por quê? Porque elas dão o que sobra, elas não fazem ali um propósito com Deus. Eu vou dar tanto. Não, só dão o que sobra. Deus não se agrada daquilo que sobra. Deus não se agrada da pessoa dar a Ele somente aquilo que acha que não tem valor ou que não vai precisar. Foi por isso que Ele não se agradou da oferta de Caim. Porque Caim, ele não pegou o melhor que ele tinha para dar a Deus como Abel. Ele deu aquilo que ele não queria. Aquilo que ele não poderia fazer nada, aquilo que ele achava que não tinha valor, ele pegou e deu resto para Deus. Deus ele não se agrada de resto. Não é porque a igreja ela precisa de dinheiro para a obra que Deus ele vai aceitar qualquer
coisa que você der ele de qualquer forma, não. Então pode até dar, mas não vai ser abençoado, porque está dando o resto. Tem que ter um propósito com Deus. Deus ele não está se importando com quantidade, ele se importa com qualidade. É tanto que, embora os religiosos tenham colocado muito dinheiro, muito mais do que a viúva pobre, Jesus elogiou a viúva pobre e disse que ela colocou mais, porque ela teve um propósito com Deus. Né? Eles colocaram o que sobrou. Ela não, ela teve um propósito. E o propósito dela não foi ela ter ali 10 reais e tirar 2, não. Ela tinha 10 reais, digamos que ela tinha 10 reais. Aqueles 10 reais que ela tinha, o propósito dela era dar aqueles 10 reais. Foi o propósito que ela fez com Deus. E ela foi elogiada por Jesus por causa disso. Ainda que ela tenha dado pouco, mas ela teve um propósito com Deus. Ela quis dar, ela estimulou ali um valor, né, que é o que deve ser estimulado. É um valor, é você ter um propósito, é você dizer, hoje eu vou dar tanto para Deus. Você tira aquele dinheiro à parte, você vai dar, você não vai esperar sobrar para você dar. Não, se sobrar, eu dou. Não é assim. Deus ele não aceita essa oferta. Se você tem ofertado dessa forma, saiba que Deus ele não recebe essa tua oferta, por mais que ela seja recebida na igreja, mas no céu, por Deus, ela não é recebida, ela não é aceita. E por isso, muitas vezes a sua vida ela é travada, ela não vai para frente por causa disso, porque você não recebe as bênçãos de Deus, porque você está dando resto, e Deus não se agrada de resto. Você tem que ter ali um propósito com Deus. Eu vou dar tanto, pode ser R$1, você pode ter 100 reais, hoje eu vou dar R$1 para Deus. Não importa o que você vai fazer com o resto, mas você diz, eu vou dar R$1. Você dá aquele real e você é abençoado. Muito mais se você der mais, mas sendo o resto, você não tendo um propósito. Né? Então, é isso que Jesus ele quis ensinar aqui ao falar da oferta da viúva. Ela deu pouco, os outros deram muito, mas a oferta dela foi de qualidade, foi aceita por Deus, porque ela teve um propósito, ela deu com alegria, ela deu de todo o coração e ela deu o que ela tinha, ela estimulou ali o que tinha. Né? Não posso nem dizer que ela escolheu ali um tanto, ela deu foi tudo que ela tinha. Né? E muitos nem sequer escolhem um tanto para dar, simplesmente espera sobrar. Sobrou R$2, eu não quero, vou dar para Deus. Não é assim. Não é assim. Para dar para Deus, você tem que tirar daquilo que você tem. Quando Abel ele foi dar a oferta para Deus, ele criava rebanho, a Bíblia vai dizer que ele escolheu entre o rebanho dele o que ele tinha o animal que ele tinha, o cordeirinho mais belo, mais forte, mais saudável do rebanho dele. Ele pegou o melhor, não, esse daqui. Aquele que ele poderia vender por um bom preço, aquele que ele poderia matar ali para comer, né? Tinha muita carne, mas não, ele escolheu aquele, não, esse aqui é para Deus. Ao contrário de Caim, pegou o melhor para ele e ofereceu porcaria a Deus. De qual foi a oferta que Deus se agradou mais? Foi da oferta de Abel. Não foi porque Abel deu um cordeirinho que talvez valesse mais do que Caim deu, mas porque Caim deu resto a Deus. Aquilo que nem ele queria, ele pegou aquele resto que muitas vezes a pessoa não quer e dá para os outros. Foi isso que Caim fez com Deus. Abel não, Abel foi lá no rebanho dele, ele olhou, ele observou para ver qual era o animal mais belo, mais forte, mais bonito que ele tinha. E quando ele viu, ele disse, pois é este que eu vou dar ao Senhor, porque ele merece o melhor. E por isso o Senhor se agradou de Abel e abençoou Abel, mas aborreceu a oferta de Caim, porque ele só deu porcaria, ele deu o resto. Ele não foi lá na colheita dele, colheu e disse, eu vou dar esse daqui que é o melhor para Deus. Não, esse daqui é o melhor, vou ficar para mim. Esse daqui que não presta, eu vou dar para Deus. É isso que você faz quando você pega resto que você não quer, muitas vezes moeda que acha que não tem valor, e dá para Deus. Se compara à oferta de Caim, e da mesma forma que a oferta de Caim ela foi rejeitada por Deus, a sua também será. Então faça como Abel, escolha o melhor, tenha um propósito com Deus. E então
A tua oferta, ela será abençoada. As portas irão se abrir, a tua vida será abençoada quando você começar a ofertar da maneira correta.